Bom, como tem algumas semanas, ou então praticamente há um mês que eu não venho falar aqui com vocês, decidi hoje vir aqui bater um papinho com vocês, gente. Ai, eu sei, tá? Eu sei que toda vez que eu apareço aqui é depois de algumas semanas, depois de um mês praticamente, e eu venho dar desculpas pra vocês. Mas dessa vez a desculpa tem uma justificativa que é tipo, é um ponto principal e um ponto importante, tá bom? Eu acho que eu coloquei uns takes antes pra vocês, bem antes do que esse daqui, e esse é o segundo dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, porque ontem eu gravei e ontem foi uma quinta-feira, dia 29, foi isso mesmo. Ontem foi quinta, dia 29. Eu tava gravando pra vocês, mas, gente, não sei o que aconteceu. Eu geralmente gosto de gravar muito na quinta-feira e eu não entendo por quê que eu só consigo gravar na quinta-feira, mas quase sempre eu gravo na quinta-feira em específico. Tentei gravar pra vocês, só que, gente, eu não estava conseguindo raciocinar direito. Eu não estava conseguindo colocar as palavras certinhas em uma frase, e aí eu peguei e falei assim, nossa, eu vou deixar pra gravar pelo menos essa parte de conversa com vocês amanhã, que aí talvez eu esteja um pouco mais calma, minha mente vai estar bem mais calma e eu consigo conversar com vocês. Eu queria muito ter gravado pra vocês vídeos de Natal e Ano Novo, só que, gente, o que aconteceu? Pra quem não sabe, acho que muitos de vocês não sabem, pra falar a verdade, eu tenho um problema muito grande com dentista. E assim, é medo real. Assim, não é medo, mas é receio, porque sempre que eu vou no dentista, sempre tem alguma coisinha ali, e olha que eu cuido muito bem dos meus dentes. E dessa vez, agora que eu fui no dentista, foi pra resolver meu problema de siso. Porque eu já usei aparelho na minha vida, eu já usei aparelho por uns 3 anos, se não me engano. E aí, antes de usar o aparelho em si, eu tive que fazer uma cirurgia na boca porque os meus dentes estavam no meu céu da boca, ou seja, eles não me desceram. Os meus caninos daqui, eles simplesmente se negaram a crescer. E aí, mais ou menos ali com os meus 15 anos, que era no bendito tempo de festas de 15 anos, eu estava em casa operada sem 2 dentes ainda por cima. E eu estava no meu 9º ano. Então, assim, gente, eu não lembro de nada do meu 9º ano porque foi uma fase muito traumática pra mim. Mas, enfim, o meu problema em si foi o siso, porque eu tive que tirar os meus sisos. E, assim, esse era o meu último siso que eu tinha que tirar, porque ele não iria nascer, porque esse meu siso agora que eu tirei, que foi do meu canto direito embaixo aqui, ele não iria nascer, porque ele estava preso no osso da minha mandíbula, mas ele também iria ficar ali doendo, porque ele já estava doendo. Então, ali na última semana, gente, de 2025, eu comi um biscoito, e que era um biscoito um pouquinho mais durinho, e nisso, esse biscoito bateu bem na pelinha que geralmente fica em cima do siso, sabe? Nessa partezinha daqui de baixo. E, gente, doeu, mas doeu tanto que eu tive que passar essa última semana de dezembro de 2025 tomando anti-inflamatório, porque estava doendo bastante. E aí consegui dar aquela desinflamada, fiquei comendo ali alimentos mais assim, mais fáceis, sabe, de conseguir mastigar, porque eu já não tinha o meu siso da parte de cima. Mas assim, pelo fato de eu não ter o siso da parte de cima, ficava batendo essa pelinha daqui, que geralmente fica uma capinha, né, de pele em cima do siso, ficava batendo no dente de cima e aquilo dali ia doendo cada vez mais. Foi horrível essa última semana de dezembro pra mim. Eu achei que iria ser uma última semana, assim, tipo, bem tranquila, porque eu estava tranquila, mas não foi. Por causa de um bendito siso. Mas, graças a Deus, que chegou o bendito dia de arrancar o siso, eu tirei no primeiro dia que estava oficialmente aberto lá na minha dentista, que é a doutora Pamela. Ela é a única pessoa que mexe na minha boca e que eu confio pra mexer na minha boca, porque eu cresci, literalmente, eu tenho 23 anos e a gente se conhece há 23 anos, porque ela é a única pessoa que consegue mexer na minha boca e que eu confio pra mexer nos meus dentinhos. Então, assim, na primeira semana, basicamente, de janeiro, que estava tudo voltando ao normal aqui no Rio de Janeiro, eu fui lá, que foi dia 5 de janeiro, arranquei o meu siso e assim, gente,
Se você tem o seu siso, aí, agora assim, tendo um papo bem sincero aqui com vocês, se vocês têm siso e a sua dentista pega e fala assim, ai, dá pra levar mais um tempinho aí, assim, você arrancar, sabe? Não tá te complicando nem nada do tipo, arranca, tá? Arranca. Sinceramente, dando a minha opinião aqui pra vocês, arranca. Porque depois vai ser uma complicação danada. E eu já vi vários relatos de gente falando que inflamou o siso, que o siso fez isso, que o siso fez aquilo. E eu começo a ficar muito desesperada porque eu tenho realmente trauma de dentista. Porque eu não tenho uma experiência muito boa antes de conhecer a doutora Pamela. Depois que eu conheci a doutora Pamela, literalmente foi a única pessoa que mexe na minha boca e que mexeu na minha boca até hoje. Arranquei os meus sisos, agora eu sou uma pessoa finalmente sem sisos na boca, sem uma complicação assim que eu preciso fazer alguma cirurgia na minha boca, graças a Deus. Então essa é basicamente a explicação que eu tenho pra dar de por que eu não voltei aqui pra conversar com vocês e fazer vídeo pra vocês de começo de ano. Gente, já é fevereiro, quando eu postar esse vídeo já vai ser fevereiro. Então assim, passou 2 meses, basicamente, que eu não venho aqui conversar com vocês e eu fico realmente sentida, porque eu sou uma youtuber bem fuleira, sabe? Porque eu apareço aqui uma vez ou outra pra falar com vocês. Me desculpem. Começo de semestre, basicamente, então isso quer dizer que as minhas aulas já voltaram. Elas voltam oficialmente, que o semestre, ele se inicia para mim dia 23 de fevereiro, se não me engano. Porém, eu já comecei antes, porque esse semestre eu tenho estágio para fazer e concluir. E assim, gente, eu estou um pouco nervosa. Eu sempre falo pra vocês que eu fico muito nervosa, né, quando é papo de estágio assim. Mas esse semestre eu realmente estou nervosa porque eu não sei se eu vou conseguir fazer estágio na escola onde eu quero fazer o meu estágio e não é na mesma escola que eu tava do meu primeiro estágio. Pra quem não sabe, esse é meu segundo estágio. Eu já fiz um vídeo aqui, os meus 2 últimos vídeos, é contando um pouco sobre o meu estágio de educação básica, né? Que eu fiz estágio em educação básica. Mas esse agora é em gestão escolar. E assim, eu estou realmente nervosa porque eu não sei o que eu vou poder fazer. E nessa escola em específico, que eu quero estagiar, é uma escola onde eu já estudei, que foi, inclusive, o meu nono ano, onde eu fiz meus 15 anos, eu estava literalmente banguela dentro daquela escola. Eu estou nervosa por causa disso, porque eu não sei o que eu vou poder fazer, e eu estou com aquela ansiedade de rever os meus antigos professores e saber que, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou ser uma professora também. Eu vou estar ali atuando, quem sabe, um dia junto com eles. Ou pelo menos ter aquele papo ali com eles. E eu já conheço um desses meus professores, que é literalmente um dos meus professores favoritos da vida. Eu vou estar com ele dentro da secretaria. Então, assim, gente, meu Deus do céu, isso é muito novo pra mim, mas enfim. Então, pra não ficar naquela correria do meu semestre passado, que foi do ano passado, do meu estágio de educação básica, o que eu tô fazendo é adiantar todas as minhas disciplinas possíveis, fazer resumo, entender a matéria. Obviamente eu não vou entender só uma vez, e quando estiver chegando perto das provas eu vou estudar tudo de novo. Mas assim, qualquer resumo que eu puder fazer e deixar pronto, eu já estou fazendo isso. Tanto que eu já tô terminando a minha terceira disciplina e eu tenho no total 6, basicamente. Eu tenho 6 disciplinas, mas eu tô excluindo uma aí, que é o meu PCC, que é prática como componente curricular, que é basicamente um formulário que a gente tem que preencher, dada a nossa experiência dentro de uma instituição escolar. Então, assim, eu meio que não conto isso porque é um formulário para me preencher. E como já é tradição aqui nesse canal, eu vou falar para vocês todas as minhas disciplinas que eu tenho esse semestre de agora. E, gente, é o meu último ano na faculdade, tá? Meu último ano. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu sair da faculdade. Na verdade, eu sei o que eu vou fazer. Ou eu vou fazer uma pós logo em seguida, porque eu não vou parar de estudar, obviamente. Ou então eu vou arrumar um emprego. Eu tenho essas duas opções. É mais fácil eu fazer a pós e procurar um emprego tudo junto. Mas assim, gente, depois que terminar a faculdade, é um mundo novo, entendeu? Vamos lá falar para vocês as minhas disciplinas que eu tenho esse semestre. E como eu falei para vocês, eu tenho 6 disciplinas, mas só que geralmente eu excluo esse meu PCC porque é prática como um componente curricular, que é só um formulário que eu tenho que preencher. Mas é isso. E
assim, dando um parêntese, eu não sei como é que vai ser esse semestre, porque ele está colocando ali como simulado para a gente fazer também. Então, eu não sei se eu vou precisar fazer uma prova ou então preencher mais de um formulário. Não sei, vou falar para vocês depois, bem lá para frente, quando eu estiver na fase de fazer as minhas provas. Mas isso daí eu vou atualizando vocês para frente, mais para frente. Para minha primeira disciplina, eu vou falando cada uma delas e também eu vou falando quais eu já estou terminando ou então quais eu já terminei. Então, vamos para minha primeira disciplina, que é avaliação institucional, e essa eu já terminei. Para minha segunda disciplina é gestão escolar, e essa eu estou terminando, e eu acho que eu consigo terminar ela hoje. Vamos ver daqui para frente. A minha terceira disciplina é estágio supervisionado em gestão escolar. Eu considero essa como disciplina porque tem conteúdo ali dentro que eu tenho que estudar. Então, essa disciplina é meio que dividida em 2 blocos. Então, eu tenho a parte 1, que é a disciplina que eu tenho que estudar, e a parte 2, que são os documentos que eu tenho que entregar depois que eu terminar o meu estágio. A minha quarta disciplina é Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular. É uma disciplina, assim, que tem um nome muito grande para pouco conteúdo. A minha quinta e última disciplina é Educação Ambiental, e essa eu já terminei. É isso, amores. Então agora eu tenho que estudar, porque já vai dar duas, já literalmente, uma para as duas. Então eu tenho que estudar. Gestão escolar é um assunto que eu acho ok, assim, se estudar, sabe? Eu acho que, eu não sei se é em todas as faculdades, mas aqui na minha faculdade, eu acho que é um assunto que é muito mais autoexplicativo do que para você ficar fazendo anotações, mas eu faço algumas anotações do que eu acho importante, mas só que é basicamente pegando um conteúdo que eu tive lá do meu segundo semestre e eles dão uma reciclada para fazer você lembrar daquilo. Então é basicamente isso. E é isso, gente. Eu vou aqui estudar e vou deixar gravando aí para vocês enquanto vai rolando o vídeo.